E também uma coisa que a gente também tem que pensar, que a nossa independência foi muito conservadora. Já repararam no tamanho do Brasil comparado com a América Latina? É um gigante, né? Sim. Por que isso? Por quê? Então, Boa pergunta, né? Até então, existiam 4 vice-reinados do Prata. E eram 4 vice-reinados espanhóis. Como as independências no resto da América Latina foram revoluções, o que aconteceu? Os países desmembraram e viraram 14 países. O que as elites brasileiras não queriam? Que o Brasil fosse desmembrado. O que mais que as elites brasileiras não queriam? Vocês podem imaginar. Eles não queriam uma revolução. Por que não? O que eles não queriam que mudasse? Sei lá, perdeu o poder? A escravidão, você está falando? Yes. Não queriam acabar com a escravidão. Tanto que vocês sabem qual foi o primeiro país... É prova agora, vamos ver se vocês vão passar ou não. Ficou nervoso, né, Monarca? Fudeu, também lembrando aqui memórias do passado. Qual foi a primeira nação que assumiu a independência do Brasil? Vai. Inglaterra? Espanha? Inglaterra, não, quase acertou, foi a segunda. Espanha, não, bem depois. Portugal, só em 1825, e a gente pagou caro pela nossa independência. Angola. Angola? E sabe o que é Angola? Porque era o principal porto da onde vinha o perverso tráfico negreiro. Entendi. Então, você vê a importância. Eles não queriam mudar nada disso. Também não queriam mudar a propriedade agrária, o predomínio da propriedade agrária. O que aconteceu? Estoura uma revolução lá em Portugal, que se chamou de liberal, a Revolução Liberal do Porto, que era liberal para Portugal, mas para o Brasil queria recolonizar o Brasil. E as elites fazem o quê? Criam um símbolo para unificar. Quem seria o símbolo? Aí a gente entra num tópico que eu não sei nem chutar. Vai. Dom Pedro I. Yes. Olha lá, Monarca. Cara, eu sei chutar. Caralho, esse que é impressionante. Você tá impressionado. A gente combinou isso tudo. Isso que ele não É tá uma sketch, Antes da gente conversar aqui, eu combinei tudo com o Monarca. Passei uma colinha para ele. Você responde isso agora. Você estava demorando demais. Estava criando esse É pra dar atenção. Não, mas é porque ele tava ali, entendeu? Ele é ator também, entendeu? Arretei tudo. O suspense. Tá indo bem, tá indo muito Obrigado, bem. obrigado. Por quê? Porque eles achavam que se um imperador, um príncipe, fizesse a independência, as outras províncias teriam mais chance de aceitar. Então, pensa só. O restante da América Latina viraram o quê? Repúblicas. E o Brasil virou um império. Deixa eu tomar uma água. Pegar uma... Agora vai. Nós viramos um império cercado de repúblicas por todos os lados. Isso não é estranho? Muito estranho, inclusive. Tanto que, quando a gente teve a nossa independência... Obrigada, Nilma. Todo mundo suspeitou. Que era fajuta, assim? Que era fajuta. Porque era, Porque, né? vê, a América, nessa época, era da doutrina Monroe. A América, para os americanos, era a América para a República. E o Brasil virou um império. Isso causou uma confusão. Por isso que demorou tanto para as pessoas aceitarem o império do Brasil. Entendi. Mas a gente não pensa nisso, né? Não, ninguém me falou isso. Eu nem inclusive. sabia que isso tudo tinha acontecido, para ser sincero assim com você. Outra coisa que eu vou provocar. Agora é minha vez de provocar. Vai. Quando vocês pensam em independência, vocês imaginam o quê? Independência, o quê? Independência do Brasil? Isso, 22. Vai ser agora, né? Bicentenário. O que eu penso? Putz, independência ou morte? O que você eu lembro imagina? disso. Independência ou morte? Eu imagino... Alguma imagem? Uma imagem? Eu imagino o que eu vi na escola, que é o cara no cavalo com a espadinha levantada, uma galera assim, um cara de besta. Meu Deus, o cara Oh, meu Deus, um cara no cavalo. Então, veja que interessante que é o nosso país. Isso que faz o historiador. A gente torna não familiar o que parece muito normal. A gente imagina a nossa nação a partir de um quadro. Esse quadro que você está lembrando é um quadro do Pedro Américo. O Pedro Américo era um dos protegidinhos do Pedro II. Essa tela foi uma encomenda do Pedro II para fazer homenagem ao seu pai, o Pedro I.
pai dele que foi quase que expulso do Brasil, porque impôs uma Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira Constituição foi imposta. Ah, é? É uma beleza. Coisa Bom, linda. coisa linda. Vejam só, essa tela é encomendada, em 1888 ela fica pronta. Então, estão ligados, né? Quase final do Império. Aham. A tela é apresentada em Florença e fotografada. Ela chega no Brasil, ela tinha que entrar, estamos pertinho daqui, para o Museu do Ipiranga. Só que o Museu do Ipiranga não estava pronto. Então, essa tela ficou enrolada numa sala escura da Faculdade de Direito. Bom, vem o golpe da República. Não dava para abrir uma tela que era uma homenagem à monarquia, certo? A tela só é aberta muito depois. E aí, o que acontece? A gente passa a ver essa tela como se fosse uma tela republicana pela nossa liberdade, quando é uma tela monarquista. E mais ainda, vou falar mais coisas para desanimar vocês. Bom, Pedro I aparece lá, montado num cavalo, certo? Errado. Reza a lenda que ele estava cagando. É isso mais, vamos falar disso tudo. Não era um cavalo, era um burro. Por que era um burro? Porque viagens de longa distância só podiam ser feitas em burro, não em cavalo. Segundo ponto, ele está todo elegante lá, vestido, todo paramentado. Tudo errado. Ele vinha de se encontrar com a Marquesa de Santos, que era sua amante. Alguém faz uma viagem desse tipo, vestido dessa maneira? Não. O calor seria infernal. Não estava. Além de tudo, por que ele estava próximo do Riacho do Ipiranga? Isso tudo está comprovado nos documentos, Igor. É que o Igor está rindo. Porque ele não estava bem das suas funções intestinais. E diz o documento que ele precisava, vou falar mais bonito que você, apear-se. Ah, entendi. Então, ele tinha que parar. Olha lá a tela. Ele tinha que parar toda hora. Os caras com cara de bobo. Vamos falar. Vamos falar do cara de bobo. Mais ainda, essa tela que nós imaginamos, o Brasil se imagina por essa tela, correto? Mas essa tela, por sua vez, é uma cópia de uma tela francesa, de um pintor chamado Meissonier, que faz uma homenagem a quem? Qual é o nome dessa tela francesa? Meissonier. Que ele faz uma homenagem a quem? Ao Napoleão Bonaparte, Puta que, por sua vez, foi o inimigo de Portugal. Veja que a gente imagina piada. O Brasil a partir de uma outra imaginação. Que loucura. Agora, pergunto para outra coisa importante. Não tinha essa guarda toda. Nem Dom Pedro estava com aquele monte de gente e nem tinha tanta guarda dessa maneira. Tinha que fazer, porque senão ele teria dito independência ou morte para quem? Para os papagaios? Pode crer. Essa é a tela que nós nos baseamos. Entendi. Outra coisa que eu vou chocar vocês. Dá para voltar para aquela tela? Está vendo que é uma colina? Uhum. Eu tenho uma série de documentos que provam que não era uma colina. Era um terreno bem plano. O Pedro Américo, que é o pintor, falou o seguinte: em nome da nação, eu vou assassinar a geografia. Assassinou por quê? Porque ele queria fazer esse lugar elevado. Sim. Agora, a pergunta que não... É uma tela bonita. Né? É uma tela bonita, mas cadê o povo? Não tem povo, só tá tem aqui, cavalo. Aqui, ó. Ah, verdade, tem um cara de bobo, olha lá. Um cara de bobo. O povo, em vez de aparecer como um povo que comparece, que se manifesta, assiste. Então, olha assiste com o cara, tipo, pô, o cara gritou no meu ouvido aqui, eu tô trabalhando. Bom, mas se a gente for parar pra pensar, é realístico, né? O povo... Sabe que não é, Monark? Eu vou sempre discordar. A gente preparou, ele ia falar isso aqui nesse momento. Muito bem, Monark. Teve muita manifestação, que é o que eu estou dizendo para vocês. A gente aprende na escola, que foi essa coisa que ele falou, todo mundo ouviu e aceitou. Mas teve muita reação. No Brasil mesmo, muita gente que não concordava, que não queria. Só que a gente tem essa lenda dourada. Por que eu chamo de lenda dourada? Porque a nossa história, ela expulsa o conflito, expulsa os problemas. Como se fosse tudo aconteceu na paz. Isso é muito ruim para a gente crescer, porque, como a gente falou aqui, quanto mais a gente souber do conflito, mais a gente aprende. Sim. A gente não aprende nem sobre o Brasil. Eu aprendi mais sobre Napoleão do que o Dom Pedro I na escola. Sim. É bacana pensar. Por isso que eu sempre falo que as imagens não são inocentes, né? Elas carregam algumas coisas que a gente quer. Simbolismo, né? Muito forte. E teve um sequestro de São Paulo também. Porque qual foi o momento em que a independência aconteceu para valer? Na coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro que era a capital.
Mas, como São Paulo foi crescendo economicamente, politicamente, a gente passou a ler essa tela como se fosse tudo um protagonismo paulista. Não foi. E agora, o que aconteceu ano passado com o Jair Bolsonaro? Ele começa a ler essa tela como se fosse uma tela militar. Ninguém quer falar que, na verdade, isso aqui é um monarca. Mas vejam como a história vai sendo assim, né? Você vai acumulando uma série Você vai usando a história do passado para se adequar ao que você quer contar no futuro. Você vai fazendo Exatamente. releituras, reinterpretações das coisas para poder Justificar o da tua própria narrativa. Exatamente. Né? Justificar o presente a partir daquilo que você acredita e você quer falar. Por isso que eu sempre falo, eu não quero te dar uma opinião, quero te dar uma informação, que a gente tem documentos provando o contrário. E outra coisa, não tem esse riacho aqui, não daria. Então, de fato, o pintor usa a nossa imaginação e a gente vai imaginando o que quer nessa tela. Né? E não é um pouco cruel que isso seja... Porque, assim, eu lembro disso daí, eu lembro dessa imagem, inclusive. Eu estava no ensino fundamental, porra. Não é um pouco cruel fazer isso com a nossa juventude? É muito, porque a gente usa... Isso que você estava... Lembra que eu te perguntei, o que você imagina? Você imaginou essa tela. A gente aprende na escola essas telas como se elas fossem ilustrações. Né? A palavra ilustração vem de dar um lustro. O que é dar um lustro? Eu vou dar um lustro nessa mesa. A mesa já existe, eu só vou deixar ela mais bonitinha. E as imagens, ainda mais nessa civilização que a gente vive, elas não são ilustração. Elas não são reflexo. Elas produzem a realidade. Tanto que você imagina a independência, Igor, você que é uma pessoa informada, a partir de uma imagem. Então, o que a gente tem que fazer com as pessoas, e não só com os alunos? Quando a gente fala de imagem, a gente tem que falar, primeiro, foi uma encomenda? Quem encomendou? Por que encomendou? Quem era o artista? Mas acho que uma criança ela não consegue pensar em todo esse contexto. Ela mas... meio que engole o que o professor está ali passando. Mas, por exemplo, eu dei aula há muito tempo para o ensino médio e também para o ensino fundamental. Né? Eu fazia eles lerem essa tela a partir da perspectiva do tropeiro. Olha que interessante. Se você for olhar essa imagem, o tropeiro é muito fundamental, porque é o olhar dele que indica aonde a gente deve olhar. Dá uma olhada para o tropeiro. Você bate o olho lá, ele é o único que está no primeiro plano, junto com os cavalos, e o jeito que ele olha faz você olhar para lá. Só que eu peço para os alunos lerem a tela só pelo tropeiro. Não, se fosse eu ia imaginar um cara assim, absolutamente atônito, o cara estava trabalhando, alguém começou a gritar ali, ele estava passando aqui em paz, sei lá. Ele estava conduzindo a boiada ali, ó. Também não sei se seria muito possível, porque se esse cara trabalhando aqui e o imperador ali, tá ligado? Como é que dá? Como é que daria? Outra coisa, ele não teria visto? Ele teria tomado uma surpresa? Ele não parece estar surpreso? Parece. E tem um outro problema aqui nessa tela que também ficou, porque vocês sabem que isso também é uma homenagem aos bandeirantes paulistas. E vocês sabem que os bandeirantes não passam por um bom momento agora. É verdade. Porque nessa época o bandeirante virou símbolo dos paulistas, porque ele era o cara que desbravava as nossas fronteiras e tudo mais. Ouvi falar bem dos bandeirantes a vida inteira, a vida toda. E agora que você está ouvindo falar que os bandeirantes eram mercenários, eram apresadores violentos de indígenas escravizados, fugidos. Então, essa tela ela não funciona muito bem. Por isso que as pessoas releem, porque agora nem dos bandeirantes você pode falar. O problema não é das escolas, sabe? O que eu acho que durante muito tempo também, eu faço aqui o meia-culpa. A academia, que sabe dessas coisas todas, não chegava na escola. Por isso que a gente tem que chegar. Mas por que Por não isso pode... que eu acho legal vocês me chamarem aqui, claro. sabe? Porque a gente tem que falar para um público maior, né? E não é legal você perceber e falar, eu fui enganada, né? Eu aposto, quer dizer, eu posso ser, vocês vão falar, essa ela é convencida pra cacete, né? Mas eu aposto que vocês não vão mais ver essa tela da mesma maneira. Vai ser reinaugurada agora. Há muito tempo que eu não vi essa tela. Eu tenho memória dela, mas agora, com esses insights, é muito interessante olhar, né? É interessante que o cara que é o representante do povo, ele está conduzindo os gados, né? O representante do povo passa a boiada, né? E o que me impressiona mais é essa coisa que a gente sempre põe nessas telas, né? Sei lá, pega uma outra tela que é bem conhecida no Brasil, aquela primeira missa, né, do Meirelles. Põe aí, Gizão. Põe aí a primeira missa.
Essa é outra tela que quando a gente tem no livro didático, você olha a tela quando? No Brasil Colônia. Não pode olhar ela no Brasil Colônia, você tem que olhar no Brasil Império, porque essa foi uma encomenda do imperador. E ele foi o imperador Pedro II que criou essa ideia que essa seria a nossa carteira de identidade. Então, ele pediu... Vejam que não está dando para ver, mas essa é uma tela vertical. E o mordomo do Paço, que era a figura mais poderosa no Paço Imperial, falou: faça a floresta como uma catedral. O Brasil não tem catedrais, o Brasil não tem palácios, mas tem a melhor das florestas. Agora, se a gente olhar direito aí, essa também é uma cópia de uma outra tela. Tudo bem, é tudo cópia. Mas olha o centro. O centro está o quê? O centro tem um padre ali rezando uma missa, levantando um cálice em direção Tem um baúzão de tesouro no centro também, né? Veja o que eles estão querendo falar. Cadê? Tem mesmo. Boa. Veja que legal isso que a gente fala do nosso descobrimento. Como assim descobrimento, né? O Oswald de Andrade fala: quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já tinham descoberto a felicidade. Você descobre uma coisa que não tem ninguém. O Brasil era densamente povoado. Tinha a mesma população, senão o monarca vai falar que eu estou manipulando dados, a mesma população da Península Ibérica na época. Que é quanto? A gente está aí na casa dos milhares. A região, né, que é essa região da fronteira, foi altamente dizimada. De novo, essa ideia pacífica. Alguns pesquisadores falam da morte no litoral da ordem de 96%. Porra! Os indígenas morriam de resfriado, batalha biológica, Sim. mas morriam por escravização. Agora, vamos olhar essa imagem de novo. Tudo pacífico. Tem guerra nenhuma. Parece todo mundo convivendo perfeitamente. Perfeitamente. E olha de novo, tá vendo o tropeiro onde está? São os indígenas agora. No centro, quem está? A igreja. Do lado dela, o Estado. Com muita grana. Grana que estão tirando do Brasil, certo? E, de novo, quem que está observando a cena sem interferir nela? O povo. O povo. Então, eu posso falar de várias telas, mas vocês vão cansar. Mas é sempre assim. O povo sempre é mostrado como passivo, só observando. Isso aí entra na cabeça da gente, né? Sim. Mas hoje em dia o povo não é um pouco passivo também? Eu acho que, olha, está bem mais... Eu acho que a sociedade civil brasileira nunca foi passiva. Os escravizados, por exemplo, desde que existiu escravidão, existiu quilombo. Existia quilombo do norte das Cachoeiras Bravas da Amazônia até o sul do Brasil. Existia insurreição sempre. Por exemplo, essa insurreição dos malês, que eu falei, que termina o processo de independência, durante uma semana, os negros malês tomaram Salvador. E eram negros que escreviam, né, que escreviam num vocabulário que os senhores não entendiam, ficaram apavorados. Então, essa ideia também de passividade da sociedade brasileira, eu acho que também é muito criada. É criada um pouco para passar a boiada. Essa é a nossa conclusão, né? Passar a boiada.